Apocalipse capítulo 6, abra sua Bíblia, por favor. Eu vou ler na NVI, na sua Bíblia impressa ou eletrônica. Diz assim, nos versos 7 e 8, que vai nos falar sobre o quarto cavalheiro e o quarto cavalo. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizer: venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi dado poder sobre um quarto da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meios de animais selvagens da terra. Que o Senhor aplique esta palavra no meu e no seu coração e gere frutos a 100 por 1. Amém? Esta é a palavra do Senhor para nós. Nesta série que aprendemos ou reafirmamos sobre os 4 selos primeiros que revelaram então os 4 cavaleiros do Apocalipse, são 7 selos e os 4 primeiros revelam a realidade dos cavaleiros do Apocalipse. Jesus, o Cristo, com poder e autoridade, abre o selo. E os 4 cavaleiros, cada um com a sua cor, simboliza a realidade que o mundo iria estar vivendo nos dias de hoje. O primeiro cavaleiro, do cavalo branco, simbolizado ali por aquela ilustração, traz a realidade da falsa vitória do poder temporal do mundo, que é muito efêmero. Quando vemos o poder temporal dos homens através da justiça humana, através das políticas, dos sistemas e dos poderes, sempre achamos que esses poderes são eternos. Não são, são todos temporais. E eles devem ser para fazer o bem, mas muitas vezes, pela corrupção do homem, o sistema faz o mal. Aqueles que às vezes são eleitos para cuidar das pessoas, exploram as pessoas. Que deveriam cuidar do dinheiro público e do poder público, exploram o pobre e levam à corrupção. Isso muitas vezes acontece no estado do judiciário, do legislativo, do executivo, do militar, do civil, a nível municipal, estadual, federal. A justiça que poderia e deveria promover, a justiça acaba sendo injusta. Muitas vezes por causa de brechas na lei ou de um bom advogado ou interesses escusos, vemos pessoas que cometeram crimes soltas. Isto se revela através do cavaleiro do Apocalipse, do cavaleiro branco. E como que nós devemos nos portar como cristãos diante da mensagem revelada do cavaleiro branco neste mundo, da falsa vitória do poder humano temporal. Profetizar a verdade de Deus diante das mentiras de Satanás, porque Satanás sempre será exposto, cedo ou tarde. Toda mentira será exposta e o cristão deve sempre se manter posicionado em oração para que a verdade venha, a mentira seja exposta e as pessoas tenham a venda dos seus olhos abertas. Segundo cavaleiro, representado pelo cavaleiro vermelho, é a guerra e a violência. Também é revelado isso no verso 3 e 4 de Apocalipse 6. E o que fazemos diante de tanta guerra, de tanta violência? Hoje, mais de 15 países estão em guerra no mundo e sangue inocente derramado sobre a terra de novo. Nós temos que profetizar a paz de Deus em meio à guerra dos homens. Vemos agora a guerra da Rússia contra a Ucrânia, alcançando uma nova proporção, infelizmente, com o lançamento de um míssil balístico. Esta semana o Putin lançou e a humanidade está realmente tensa com tudo isso, em especial a Europa. Irmãos nossos que estão morando na Suécia, na Alemanha, na Finlândia,
tem nos falado sobre o governo já panfletando e dando orientações sobre uma possível guerra, e sabemos que pode ser com uma proporção nuclear. Então isso gera tensão no mundo e já reflete na questão dos alimentos, da energia e da economia. E diante disso, não devemos nos paralisar, mas alinhar ainda mais a nossa oração. Na terceira mensagem, o cavaleiro representado pelo cavalo preto fala sobre a fome, nos versos 5 e 6. E o que temos que fazer diante da fome, da carestia, da escassez, do desperdício. Profetizar a esperança e a abundância de Deus diante da ganância, da usurpação e do desperdício. Começando fazendo a nossa parte dentro da nossa casa, da nossa família. Mas é uma outra realidade revelada, um contraste, porque um mundo tão rico, uma natureza tão extraordinária que Deus nos deu, inclusive no Brasil, onde tudo que se planta dá, em todos os nossos estados, e vendo um povo passando fome, e 30% do que colhemos é desperdiçado, desde a plantação até a mesa dos brasileiros, passando por problemas no transporte nas estradas. Diante disso, o que vamos fazer? Vamos profetizar a abundância e fazer a nossa parte. Essas 3 mensagens, elas estão no canal do YouTube da Igreja da Cidade. E se você não conseguiu estar no presencial, assista. É importante você estar recebendo essa palavra da fé e se preparando. E se você já esteve aqui, também pode acessar e encaminhar alguém. Apocalipse capítulo 1, verso 3 nos diz o que temos que fazer diante de tais revelações. Feliz é aquele que lê as palavras desta profecia, isto é, do Apocalipse como um todo, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Mais do que nunca, as dores de parto estão mais intermitentes e mais fortes. Vamos então ver o que acabamos de ler no capítulo 6 de Apocalipse 7 e 8, o 4º cavaleiro do Apocalipse, que é o cavalo e o cavaleiro amarelo, que traz a mensagem da morte. E diante disso, o que eu e você temos que fazer como aqueles que amam o Senhor, que aguardam a volta do Senhor Jesus, que somos igreja neste tempo, temos que profetizar a vida de Deus diante da cultura da morte na sociedade. Mais do que nunca, a sociedade está banalizando, e sabemos que isso tem a ver com o mensageiro do cavalo amarelo, a cultura da morte. Quando você vê músicas falando sobre morte, quando você vê vídeos, filmes sendo produzidos, jogos, muitos games falam de morte e traz aos seus jogadores a sensação do matar como um prazer. Isso tudo vai familiarizando as pessoas com a cultura da morte. Tem séries, por exemplo, no Netflix, tem 13 Reasons Why, fala sobre justamente essa questão de suicídio na adolescência. Então nós vemos que há uma banalização desta questão que não foi algo que Deus planejou para nós. Quando Deus criou o mundo, e no Gênesis fala da criação, desde o primeiro dia ao 6º dia, ninguém ouve falar de morte, é o tempo todo. Haja luz, haja vida, o ser vivo, o ser vivente, é animal invertebrado, vertebrado, relva, flores, frutos, animais, o ser humano. É o Deus soprando vida, o Criador sopra vida. É impressionante que vivemos uma cultura em que as pessoas sabem que foram criadas, mas se recusam a crer no Criador. É uma incoerência, mas não espere coerência de um mundo incoerente, que celebra o que é feio e o que é desonroso e começa a colocar dentro de uma perspectiva arcaica aquilo que é prazeroso no sentido da palavra da divina criação.
Então, diante desta realidade, temos que estar sempre pela vida. Por exemplo, um cristão deve ser sempre pela vida e nunca, por exemplo, pelo aborto. O aborto é também uma mensagem do cavalo amarelo, porque é morte. Já Herodes, nos dias de Jesus, quando queria também pegar Jesus, instalou a cultura da morte dos infantes e todo o império. Houve um grande genocídio de crianças. Então nós sempre temos que ser pela vida. E aí a mensagem do Cavaleiro I, você vê hoje que nos tribunais de justiça estão aprovando isso na Europa, nos Estados Unidos e querendo chegar ao Brasil também, morte de infantes na barriga com 9 meses, antes do nascimento, com 8 meses, com 7 meses. Nós sabemos que uma criança muitas vezes sobrevive a um parto prematuro de 6 meses, de 7 meses. Como é que vamos apoiar a morte? Só há um interessado em tudo isso: Satanás, que veio matar, roubar e destruir. Nossa posição sempre é pela vida e desde a sua concepção, contra a pena de morte, porque também isso é uma mensagem do Cavaleiro do Apocalipse. Nós somos pela justiça de Deus e justiça dos homens. O homem fez um crime, ele tem que pagar na justiça, sendo retirado do convívio da sociedade e indo para uma instituição penal. E lá ele cumpria a sua pena. Mas eu não posso ser a favor de tirar a vida daquela pessoa, porque não foi eu que deu, foi Deus que deu. E nós precisamos entender que a vingança compete ao Senhor, a justiça quem faz, em última instância, é o Senhor. Então, se a favor da justiça para um criminoso e ele exercer a sua pena e ser retirado do convívio da sociedade, isso é bíblico e cristão. Mas retirar a vida de uma pessoa não cabe a mim, porque viramos então uma sociedade justiceira, aonde vamos resolver as coisas com as nossas próprias mãos. E aí nós sabemos que, sem dúvida alguma, vamos também cometer injustiça por isso e vamos nos colocar no lugar de Deus, sempre pela vida, sempre pela justiça e pela liberdade, por mais que o mundo esteja pela morte, pela injustiça e pelo cercear da liberdade. Por quê? Porque nós sabemos que há uma raiz em tudo isso, que ela é espiritual. Paulo diz em Romanos 6, 23, leia comigo: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, em essência, existe uma justiça divina de um julgamento que já começa a ser um julgamento parcial aqui dos tempos que nós vivemos para o julgamento final. Porque quando o homem ele corre o risco de alimentar o pecado, ele também corre o risco de trazer esse juízo que Paulo fala em Romanos 6, 23 sobre a sua vida. Por exemplo, quando alguém entra no crime organizado do tráfico de drogas e ele tem uma vida no tráfico, ele pode ter alguns benefícios, que vai ser uma certa autoridade, um certo recurso e uma certa influência, mas isso é muito passageiro e muito efêmero. Quantas pessoas você vê que têm as suas vidas ceifadas, ainda na adolescência, ainda na juventude, pelo envolvimento com o crime organizado, pelo tráfico de drogas, às vezes 17, 18, 20 anos de idade. Deus tem esse plano para uma pessoa? Não. O plano de Deus é que os jovens sepultem os seus pais e os seus avós. Mas hoje o que estamos vendo no mundo do crime organizado e das drogas são jovens sendo sepultados pelos seus pais e pelos seus avós. O que é isso? Romanos 6, 23. Porque Deus nos deu um tempo de idade de 70 anos. E pela robustez, alguns têm vivido bem mais. Glória a Deus por isso. Mas a Bíblia fala sobre isso.
A vida tem um ciclo: nascer, crescer, reproduzir, envelhecer e morrer. Esse é o ciclo normal da vida. Quando uma vida é abreviada aos 20 anos de idade pelo envolvimento com o crime, o que é isso? O salário do pecado é a morte, muitas vezes uma morte prematura. Quando uma pessoa pega uma moto que corre a 250 por hora e ele senta naquela moto e corre em alta velocidade como se não houvesse limites de velocidade nem amanhã, qual a probabilidade dele ter a sua vida ceifada prematuramente? Porque já é um veículo de locomoção de risco, porque ele usa uma estrada no meio de veículos pesados, como caminhões, ônibus de 4 rodas. E ele está exposto. Ainda se há um excesso de velocidade, se há um excesso de manobras, a probabilidade de uma queda aumenta muito mais. Então vem o quê? Muitas vezes a morte pelo pecado. Então, esta parte da revelação divina de Apocalipse capítulo 6, que fala do quarto cavaleiro, que é o cavalo amarelo, fala então que depois de ter aberto o quarto selo, saiu este cavaleiro que também introduz o juízo de Deus na terra, de diferentes aspectos, não porque Deus mandou, não porque Jesus quis, mas porque há consequência no mundo pelo pecado e a realidade. A cor do cavalo é amarela, e amarela nos traz aqui uma ideia já do que ele apresenta. Quando uma pessoa ela está doente, via de regra, o que lhe foge é a palidez, é a cor normal gerada pelo sangue. Então, quando uma pessoa está muito amarela, ela geralmente está denunciando o quê? Uma doença. Quando a pessoa está pálida, sem o vigor da saúde e do sangue passando por debaixo da pele. Então a cor amarela é frequentemente associada à doença, à fraqueza, consequentemente à morte. Então por isso talvez a associação do cavalo amarelo, já que ele revela a morte ao mundo e o Hades é o seu abre-alas. O texto então mostra esse desespero e essa devastação com a morte através de pragas e uma grande mortandade. O cavaleiro tem a morte como seu estandarte e representa então esta realidade no mundo. Na Bíblia Almeida Corrigida e Fiel diz: e o inferno o seguia. Apocalipse 6:8b, na Bíblia NVI, o Hades o seguia de perto. O Hades é sempre a ausência de Deus, é sempre a presença e o cheiro de morte, é o local dos mortos. Os judeus, eles têm um zelo para com esta questão do cemitério e da adoração, bem distinto. O judeu vai ao cemitério, vai, mas ele nunca sai do cemitério para ir num templo adorar a Deus sem se banhar primeiro. Não é um desrespeito para com o que morreu, é uma santidade para adoração ao Deus vivo. Ele vai ao velório, ele vai ao sepultamento, mas se ele for ao templo, ele se banha primeiro. Isso é um princípio muito interessante. É um princípio muito forte, biblicamente falando. Porque você, em adoração, você está na presença do Deus vivo. Então você não vai com cheiro de morte. Faz todo sentido. É interessante que quando você vai a Jerusalém, a cidade sagrada dos judeus, conquistada por Davi, e lá construído o templo por Salomão, como tem uma profecia em Ezequiel que fala que Jesus irá entrar pelos portões dourados, e de fato ele entrou, porque quando Jesus entra no século I na Jerusalém para celebrar a festa da Páscoa, no domingo que nós chamamos Domingo de Ramos, ele entra por aquela porta e com mantos e palmas se celebra a entrada do Messias. Só que aquela porta foi fechada
no período do Império Otomano. E aí os muçulmanos, eles sabem desta profecia. E no passado, já no período do Império Otomano, quando tomou conta de Jerusalém, eles colocaram embaixo da porta, você pode ver isso hoje lá, embaixo da porta onde está fechada, sabe o que tem? Um cemitério. Porque eles sabem que o judeu não vai passar num cemitério naquela ocasião. E Jesus é judeu, pelo menos de nascimento. Claro que Jesus é o Cristo, está acima de religiões. Então, se você for lá, tem hoje a porta fechada, de frente do Monte das Oliveiras você pode vê-la, e tem um cemitério muçulmano embaixo. Por quê? Para evitar que aquela profecia se cumprisse. Mas nós sabemos que quando Jesus voltar, Maranata, ele nem vai precisar pisar aqui, porque diante dele todas as portas se abrirão, pelo poder e majestade de Deus, com fulgor e com luz, e não precisa nem ele pisar mais nos nossos chãos cheios de sangue. Amém ou não amém? Porque nada pode deter a volta do Senhor Jesus. Então essa profecia que está em Ezequiel, que se cumpriu com a vinda de Jesus, passando por aquela porta, agora também será testemunha em Jerusalém e todo mundo, quando Jesus voltar ao nosso mundo. Aleluia! Então o juízo maior ainda virá, mas esses juízos que revelam a realidade do cavaleiro branco, do cavaleiro vermelho, do cavaleiro preto e do cavaleiro amarelo, levando à morte do mundo, é uma realidade. E da mesma maneira que o texto diz que o cavaleiro amarelo, o cavaleiro que levava à morte, e que o Hades o acompanhava. Para o Hades o acompanhar, o cheiro de enxofre que está no Hades tem que acompanhar. Por isso, como nós cantamos hoje aqui, o cristão deve levar o bom perfume de Cristo, porque é um antagonista à mensagem de morte que estamos vivendo. É muito comum pessoas chegarem aqui na colina, pessoas que nem conhecem Jesus ainda, e muitos deles espiritualistas, eles chegam e falam: poxa, esse lugar aqui tem uma força, né? Tem uma energia. Eu falei: você não tem noção. Aqui tem um portal aberto, tem luz do céu que chega aqui, que ilumina este lugar, ilumina as pessoas que estão aqui. O mal tem que bater em retirada, as trevas tem que bater. E a pessoa já vai olhando para mim com um olho enorme. É isso mesmo. E a nossa força se chama Jesus de Nazaré. A nossa luz vem de Deus. Tem nome, tem identidade, tem fé em Jesus. Aleluia. Não cremos numa força mística, mágica, que vem das galáxias ou de algum ser espiritual. Não. Cremos que há a luz de Jesus, do Evangelho, que ilumina todo homem e que manda todas as trevas embora. Mas o texto fala que o cavaleiro amarelo, que traz a doença, a morte, ele carrega o Hades consigo. Então vemos de fato que essa é uma realidade do mundo. Quantas vezes você já foi em ambientes que você se sentiu pesado? Porque o que você faz no mundo físico, para quem você faz no mundo espiritual, revela. Recentemente a cantora Madonna veio no Rio de Janeiro e fez um show nas praias de Copacabana para 1 milhão de pessoas. O ambiente lá ficou extremamente pesado. Se você faz algo que invoca o ocultismo, forças das trevas, é isso que vai ficar pelo ambiente. Por que a Bíblia diz que no meio do louvor há liberdade? Por que no meio do louvor há um ambiente, há um cheiro, um aroma? Por quê? Porque isso revela a vida do Senhor. Deus habita no meio dos louvores. Então tudo que nós fazemos dentro da nossa casa, num ambiente coletivo como da igreja, que a gente exalta a vida, que a gente exalta a fé, a esperança, o amor, a luz de Jesus, é isso que enche o ambiente. E isso fica evidente no mundo espiritual. É como você tomou um banho e colocou uma lavanda, uma loção, um perfume. Onde você vai passar, o que você vai levar? O frescor.
o aroma, o cheiro, é isso, é a mesma coisa. No mundo espiritual tem uma fragrância. Essa fragrância, ela vai ser uma fragrância espiritual do bem ou uma fragrância espiritual do mal. Ou vai ser o reflexo do perfume de Cristo ou do enxofre do inferno. E as pessoas precisam entender que não existe campo neutro no mundo. O mundo que está aí, ele é cercado de forças espirituais, ou do bem ou do mal. Não tem nada neutro. Então o texto também vai nos dar detalhes sobre o poder dessa destruição. Ele fala então de 4 áreas. O poder de matar uma 4ª parte da humanidade: a espada, a fome, a peste e as feras. Então esse juízo parcial que a humanidade sem Jesus já está enfrentando e que também atinge os filhos de Deus, por estarmos neste mundo, não porque Deus assim o quis. A revelação do Apocalipse então fala, primeiro, da espada, que é a morte pela violência. É o que nós estamos vendo hoje no mundo inteiro. Você abre as páginas dos jornais, dos portais de notícia: guerra, violência, reflexo do coração corrupto do homem, maldade, pais contra filhos, filhos contra pais. O número da violência contra a mulher aumentou, entre casais aumentou, com crianças. Essa semana ficamos chocados. Aqui em São Paulo, um sequestrador acompanha uma mulher que está cuidando de uma criança, faz uma violência contra ela, empurra ela, dá uma pesada nela, joga ela no canto, imobiliza no chão e já ia pegando a criança para sequestrar. Gente, o número de crianças sequestradas, seja para abuso sexual, seja para violência, seja para extração de órgãos, seja para rituais malignos, não está nem nas páginas policiais. É impressionante o número de crianças sequestradas. Por isso que a gente tem um zelo muito grande aqui na igreja no ministério infantil. Às vezes alguns pais ficam chateados: não consegui, teve ali alguma coisa que alguém perdeu a pulseira, perdeu. Você tem que provar mesmo que aquela criança é sua, porque é uma responsabilidade muito grande da igreja. Por que ninguém fora do ministério infantil pode ter acesso ao ministério infantil? Porque para ser líder do ministério infantil tem que ser feito um curso, uma triagem, uma avaliação das pessoas. O mundo hoje está muito mal e a igreja precisa estar atenta à realidade de maldade do mundo. Então há muito zelo com relação a isso. Quando a igreja faz um retiro, um acampamento que vai junior e criança, claro que tem uma burocracia para que você possa mandar o seu filho, porque é uma responsabilidade imensa da igreja cuidar de menores nos dias de hoje. Então, a morte pela espada, pela violência no mundo corrupto, cheio de maldade, cheio de violência urbana e de guerra. Uma outra forma revelada no Apocalipse é a fome. Pessoas morrendo de fome no mundo cheio de alimentos. Morte pela escassez, a injustiça social, a má administração, gerando morte de crianças no mundo inteiro. As pragas, morte pela doença, vírus mortais. Isso ficou muito evidente para nós na era Covid, de 2019 para 2020, e depois com reflexo até em 2021, quando empresas foram fechadas, ruas, o ir e vir, até a igreja, vimos algo que nunca tínhamos visto antes, por vírus mortais. Vírus que não sabemos como que chegou, produzidos em laboratórios, e até hoje essa história desse vírus que se iniciou na China não está bem explicada. E as feras da terra? Esse também, como é que a gente aplica esse? Mas pastor, eu moro na cidade. Então essa face aí do cavaleiro amarelo não vai estar presente para quem vive na cidade, porque pelo que consta, não tem urso, leão, tigre aí fora para nos pegar.
Mas o que representa aqui? Esta era uma realidade dos dias de João. Da mesma maneira que ele fala sobre a primeira maneira da morte, que é a espada, e a espada representa o quê? A violência, porque a espada na época era a arma mais poderosa de guerra. Todo o guerreiro tinha uma espada e com ela levava a morte. Mas é claro que nos dias de hoje não é só a morte de espada. Hoje a gente está matando por drone, não é? Mas não tinha como isso estar revelado no Apocalipse. Mas nós temos a realidade de que quando alguém viajava nos dias bíblicos, ele sabia que ele poderia sofrer uma violência por causa de animais selvagens. Se ele tivesse que atravessar um bosque, se ele tivesse que atravessar uma floresta, ou um deserto, ou uma grande distância, poderia vir um animal selvagem e ceifar a sua vida. Isso acontecia muito. Tinha ursos, tinha leões, tinha animais perigosos. Ou mesmo escorpiões e cobras venenosas. Mas hoje, o que nós ilustramos aqui? É os perigos quando você sai de casa. Você está exposto a muito perigo. Ao perigo de uma bala perdida, a perigo de um sequestro, a perigo de um latrocínio, de um roubo seguido de morte, um perigo de um acidente que pode ceifar a sua vida. Então, quando você está na sua vida fora, você tem que cuidar que todos nós, de certa maneira, somos vítimas e somos vulneráveis. Então fala de perigos na sociedade, é isso que representa aqui esta última faceta. As feras podem ser vistas como um símbolo de perigo e ameaça ao ir e vir na sociedade. Por isso precisamos de proteção divina todos os dias. Então, diante destas coisas, o que temos que fazer? Diante da revelação do cavaleiro amarelo da morte. Primeiro, reconheça a soberania de Cristo. Ele está no governo, Ele está no controle de todas as coisas. Lucas 1:33, você pode ler comigo, todos juntos? E Ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, o seu reino jamais terá fim. É época de Natal, os anjos vieram ao nosso mundo dizer paz na terra aos homens de boa vontade. O reino do nosso Senhor promete paz sem fim, mesmo estando no mundo de guerra. Como Jesus estava no mundo de guerra, ainda estamos neste mesmo mundo de guerra que tomou proporções globais e nucleares. Mas reafirmar a nossa fé no Senhor é fundamental. A cada oração, a cada leitura bíblica, a cada devocional, a cada momento que louvamos, cada vez que estamos na igreja, reafirmar a soberania de Cristo. Cristo é Rei, Ele é Senhor, Ele reina sobre toda a terra, Ele tem um trono, Ele tem um cetro, Ele breve voltará. Quando cantamos isso e reafirmamos isso, isto é uma arma que, de fato, funciona no mundo espiritual, e Satanás odeia reafirmar que Jesus é o Rei. 3. Diante da revelação do Cavaleiro da Morte, atenta ao chamado do arrependimento. Todos nós, o tempo todo, temos que estar atentos a esta que é a maior mensagem do Novo Testamento. Arrependei-vos, para que sejam cancelados os seus pecados e venha tempos de refrigério, diz o apóstolo Paulo. Atos 3:19, arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Quem aqui é pecador? Todos nós. Por quê? A Bíblia diz que somos pecadores. E qual o pior tipo de pecador? É o pecador não arrependido. É aquele que não tem noção de que é pecador, que insiste nos seus pecados originais e, portanto, um dia vai morrer sem ter os seus pecados cancelados, porque todos somos pecadores e um dia todos vamos morrer. Então vamos ter que dar contas a Deus dos nossos pecados. Se Jesus pagou a nossa conta, nós já estamos absolvidos. Seremos julgados, mas seremos absolvidos. Quem não tem o tetelestai, o sangue do Cordeiro sobre a sua vida, vai precisar ser julgado pelos seus pecados originais.
Então, cada vez mais levar às pessoas o convite do arrependimento diante da gravidade do pecado e das suas consequências. A mensagem da igreja, boas novas do Evangelho, é pregar o Evangelho para que todos se arrependam. E por isso fazemos isso nesta igreja através de tantos meios. Terceiro, diante da revelação do Cavaleiro da Morte, coloque sua esperança em Deus. Não é na política, não é nos salvadores da pátria, não é na esperança do mundo dos homens, não é você achar, eu estava orando, até oraram por mim na igreja, domingo, quem está desempregado, eu abri o meu coração ali, recebi a oração do pastor Tiago, e aí nessa semana me apareceu um emprego, só que é para trabalhar com crime organizado. Aí você vai achar que esta oração veio, essa porta da igreja. Não, você tem que saber aonde você trabalhar, com quem você vai trabalhar. E se você descobriu, você nem sabia, descobriu que o seu trabalho trabalha com carro roubado, mexe com tráfico de drogas ou que traz coisas contrabandeadas, etc. Você vai ficar trabalhando lá? Foge que é laço, enquanto dá tempo. Porque você tem que convencer-se que, em última instância, quem cuida de mim é o Senhor. Então você não pode estar sujeito a uma coisa que você descobriu que não é justo, que não é digno, não é verdadeiro. E Deus vai cumprir a sua promessa. Ele disse que um justo não vai mendigar o pão. Mas às vezes a gente tem que cortar esta ligação direta com algo que não provém de Deus. A gravidade do pecado e das suas consequências precisam levar a um arrependimento para uma reconciliação com Deus. Então, Romanos 8, 24, leia comigo. Pois nesta esperança fomos salvos, mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo. Então a gente não vê a esperança que temos no Senhor, mas nós confiamos. Na verdade, tudo que é essencial a gente não vê. Você não vê a fé, o amor, a esperança, porque, como já disse Exupéry, poeta francês, o essencial é invisível aos olhos, mas você sabe que existe. Então Jeová Jireh, ele vai prover para você. Tenha fé e tenha esperança, mesmo que você vai ter que dizer não para algum tipo de trabalho. Então porque você está desempregado, você vai trabalhar numa casa lotérica, você vai trabalhar numa boate, aí você é segurança de boate, né? Não, você sabe o que tem o perfume de Cristo e o que não tem o perfume de Cristo. Não, pastor, mas é profissão. A sua vida é uma só. A sua vida é Jesus. E você precisa perguntar se Jesus aceitaria esse emprego, não é? Essa é a nossa esperança. Coloque tudo na perspectiva da esperança de Deus em sua vida em tempos como esse. E quarto e último, diante da revelação do Cavaleiro Amarelo da Morte, fortaleça sua fé em Jesus. 1 João 5,4, todos juntos? Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. O quê? A nossa fé. Então fortaleça a sua fé em Jesus. Quando você entende que o que vence o mundo não é a força do braço, não é a força da espada, não é o poder político atemporal, não é o jeitinho, o que vence o mundo é a nossa fé. Todos nós um dia vamos passar, porque a vida que vivemos, ela é temporal, breve, curta e passageira, mas a nossa fé está centralizada na pessoa de Jesus. Nem tudo que é bom é para você, nem todo tipo de trabalho vai dar para você pegar. Você que tem uma empresa, não vai dar para se associar com qualquer um. Você que é empreiteiro, não vai dar para pegar qualquer empreitada. Coloque tudo na perspectiva da sua fé em Jesus. Se Jesus, pega o filtro lá de Filipenses, tudo que é bom, que é honesto, que é puro, que é de boa fama, nisso pensai. Então todos os seguidores de Cristo são chamados a colocar a sua esperança na volta do Senhor, onde todos os males serão
derrotados. Até os cristãos estarão mais expostos num tempo como esse. Você não está vendo o número de escândalos que está atingindo pastores, púlpito, igrejas, e muitas vezes tem a ver com mamon. É disputa por poder, é disputa por dinheiro, é disputa por influência. Querido, você tem que saber quais batalhas que você vai pegar na sua vida pessoal, na sua vida familiar, na sua empresa e no seu ministério. Nem tudo dá para você levar a ferro e fogo. O seu limite tem que ser o princípio da fé, senão você, além de perder, além de gerar muitos problemas na sua vida pessoal e familiar, você vai trazer vergonha ao nome de Cristo e à igreja de Jesus. É mister que haja escândalo, já diz as Escrituras, mas ai por parte de quem vier. Nós somos o povo que deve ser conhecido pela proclamação do Evangelho, não pela polêmica do Evangelho, não pelos escárnios. Queridos, que em nome de Jesus, nem eu nem você e nunca essa igreja seja objeto de escândalos. Amém? Fortaleça a sua fé em Jesus, porque um dia você cantará a canção dos redimidos. Creia, declare, profetize. Leia comigo Apocalipse 21. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. A canção dos redimidos, o que cantamos aqui, todos juntos, breve virá. Um dia será cantado por povos de todas as línguas, nações. É tão maravilhoso isso. A igreja vive para os propósitos de Deus, e o propósito de missões, de evangelismo, é o único propósito que tem prazo na terra, porque ele é regido também pelo cronos dos homens. Os demais 4 propósitos nós vamos realizar no céu. Adoração, comunhão, serviço e ministério é na terra e no céu. Mas missões, isto é, levar o Evangelho para transformar pessoas comuns em adoradores do Senhor pela mensagem do Evangelho, levando ao arrependimento para que creiam no Cordeiro de Deus, isso somente pelo Evangelho de Jesus. Então, querida igreja, encerramos aqui esta série de mensagens, a revelação do 4º selo em Apocalipse 6, 7 e 8, para nos confrontar, para acordarmos diante da revelação da morte exposta pelos cavaleiros do Apocalipse, em especial o cavaleiro amarelo da morte, revela a realidade da morte e do juízo de Deus. Vamos olhar para o nosso Deus Pai, rico em misericórdia, e viver um dia de cada vez, marchando pela fé, pela esperança, com arrependimento, independente das circunstâncias, sabendo que com Jesus a morte foi vencida. Aleluia! E nós vamos passar pela primeira morte, mas não passaremos pela segunda. Agora, à luz do que você acabou de receber, esta palavra da fé, qual é a sua resposta? A palavra mais poderosa é arrependimento. Quando nós nos arrependemos e cremos, a palavra de Deus entra em nossa mente, em nosso coração e nos transforma. Algumas pessoas ouvem e não dão nenhuma resposta, mas eu acredito que hoje o Espírito Santo tocou você de forma especial. Qual é a sua resposta? Hoje, você quer receber Jesus como seu Salvador e Senhor pessoal? Pode levantar a mão aonde você está. Deus abençoe a sua vida. Que Jesus Cristo agora seja seu Salvador e Senhor. Será que você que está afastado também não é hora de você se arrepender e receber esta bênção de voltar para Jesus e para a igreja? Se esta é a sua decisão, também Deus abençoe a sua vida. E você que se batizou, talvez bebê, isto não foi pecado, mas não foi uma decisão que trouxe mudança para a sua vida, porque o infante não tem vontade própria e ele não tem do que se arrepender. Mas agora você ouviu esta palavra e você quer de fato ser batizado, porque agora você entendeu. Então, a sua mãe, o seu pai, um padrinho pode ter levado você para ser batizado pequeno, mas Jesus não foi levado por Maria e José. O batismo bíblico, ele não é só por imersão, mas ele é também precedido de uma decisão de arrependimento. Você quer, agora que entende que é um pecador,
também ser batizado? Amém? Deus abençoe e, por favor, entre em contato conosco. Aproxima o seu smartphone do QR Code que aparece na tua tela. Se você aceitou Jesus, se você quer se reconciliar na fé e voltar para a igreja, se você quer ser batizado, neste exato momento, preencha essa ficha online e mande os seus dados para nós. Nós não vamos compartilhar com ninguém a sua decisão, mas vamos entrar em contato com você. Então, seja muito bem-vindo e que Deus te abençoe. Estamos felizes, estamos em festa pela sua decisão hoje. Que Deus te abençoe e vamos juntos viver um dia de cada vez a nossa fé em Jesus. Seja muito bem-vindo à família Igreja da Cidade, a sua família para você pertencer.